Graça e paz, igreja linda, amada do Senhor. Que bom. Obrigado, Senhor José. Que alegria estar voltando para poder ministrar a palavra do Senhor no domingo, né? Tive uma folga aí, boa, uma folga edificante, 4 semanas só vendo os pastores vindo, ministrando, então para mim foi maravilha, é uma bênção do Senhor, mas coisa boa voltar e que bom é desfrutar, escutar os irmãos queridos e crescer junto. Foi um tempo precioso, rever o pastorzão Geiso, rever Marcelão, ter nosso convidado lá da catedral, né, Henrique, conosco, e a gente encerrar esse mês festivo de aniversário com o nosso bispo, com 11 pessoas se confirmando, batismo, enfim, a igreja em festa, em comunhão. Isso é alegria, isso é sentir e viver a presença do Senhor palpavelmente, e isso é maravilhoso. E nós agora damos sequência, nesse mês de dezembro, é um mês especial, para lá de especial, onde celebramos o Natal. E no texto lido há pouco, pela ministra Marcília, ela leu 2 textos muito importantes para esse tempo. Ela leu Isaías, depois Isaías traz ali a promessa daquilo que há de se cumprir. Veio João Batista e cumpriu a profecia de Isaías. Lá no deserto, João Batista, ele preparou o caminho para a chegada do Cristo, aleluia. Por isso, advento vem do latim adventus, que significa chegada. Esse é o tempo que nós estamos agora vivenciando, é um tempo de chegada, é o tempo do advento, é um tempo litúrgico cristão, um período de cerca de 4 semanas em preparação, em tempo de vigilância, é um tempo de alegria que antecede a chegada do Natal. É um tempo de nós focarmos mais ainda na preparação para a vinda de Jesus Cristo. Tanto o seu nascimento como a sua vinda em glória, a sua segunda vinda em glória. Esse é um tempo para que nós possamos nos fortalecermos em oração, em reflexão, em esperança. Nesse tempo, é comum, na tradição cristã, termos uma coroa do advento, que contém 4 velas, que denominamos as velas do advento. A cada domingo, uma vela é acesa antes do Natal. Cada vela tem um significado, significa algo diferente. E é comum, na tradição, algumas coroas terem cores nas velas. Algumas velas elas são roxas, outras vermelhas, e ela significa realeza, arrependimento, jejum. Tem outras que utilizam a cor rosa também, que significa alegria, regozijo, amor. Também tem outros que utilizam as velas azuis ou brancas, que significa luz, vitória, paz. Nós temos o hábito de utilizarmos as cores brancas. Em alguns casos, se utiliza uma 5ª vela, que é acesa na noite do Natal, celebrando o nascimento de Jesus Cristo. A primeira vela que acendemos no primeiro domingo, na semana passada, ela simboliza a esperança. É a chamada vela dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, em especial Isaías, que lemos há pouco, aqueles que esperam com esperança pela chegada do Messias. Hoje com Alice, nós acendemos a 2ª vela, que representa a fé. É a chamada vela de Belém, que também é a cidade natal do rei Davi, e o simbolismo aqui é a vinda do futuro rei Jesus Cristo.
é um tempo cheio de significado e tradição. É um tempo de nos prepararmos, preparar o nosso coração, a nossa vida para a celebração do Natal. É um tempo de esperança, aguardando o Salvador com alegria. Mas também é um tempo de chamado a cada um de nós ao arrependimento e à renovação espiritual da nossa vida. Nesse tempo, nós estaremos vivenciando, começaremos hoje a vivenciar uma série de mensagens voltadas exclusivamente para o Advento, com o título Quando Ele Vem, porque é aguardado a vinda do Senhor Jesus. Esse é um tempo precioso, no qual nós celebramos o seu nascimento, mas com expectativa da sua volta em glória. Nós vamos juntos desfrutar desse tempo de advento, para fortalecer a nossa esperança, para gerar assim expectativa, celebrando com júbilo a presença de Jesus Cristo no meio de nós. Por isso, nosso tema inicial nessa série é preparando a chegada com esperança. Isso é o que nós devemos fazer, preparar a chegada do Senhor com esperança. A primeira epístola de Pedro 3,15, Pedro vai dizer: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Meus irmãos, Jesus é a nossa esperança tão aguardada. Só Ele é a nossa esperança que nós tanto aguardamos. Vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua presença nesse lugar, obrigado por essa família amada, Camará, que se reúne para Te louvar, para Te adorar e para vivenciar a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha nos nossos corações, mas ela encontre solo fértil, Senhor, para que a Tua semente venha germinar e frutificar. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos prepararmos para que a gente possa estar plenos, prontos para a chegada do Rei. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém, amém, amém. Olha, nós estamos vivenciando uma série de mensagens que começamos a semana passada lá no culto de campanha da Vitória, nas quartas-feiras, sobre vivemos o melhor final de ano da nossa vida. Porque o final de ano ainda não acabou. Ainda estamos vivenciando, apenas começamos o mês de dezembro, então tem muito ainda para Deus realizar na nossa vida. Então é uma série que nós estamos nos preparando para a virada do ano, mas vivendo cada detalhe do que Deus está fazendo ainda nesse ano, pois o ano ainda não terminou, amém? Embora muitos acreditem que não tem motivos para celebrar esse ano que está terminando, aconteceu algumas coisas na vida e não tem assim muitos motivos para estar celebrando. Nós vimos a semana passada que Deus nos traz motivos para nos alegrarmos sim e celebrarmos sim tanta coisa que vivenciamos também positivamente nesse ano. Nós refletimos no culto da nossa última quarta que a voz das promessas do Senhor, elas devem soar bem mais alto do que a voz das nossas dores. Somos cristãos e precisamos crer no senhorio de Deus, porque Ele tem sim o controle de todas as coisas. Por isso nós nos agarramos às suas promessas, porque o próprio Jesus, Ele falou: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pois bem, esse é um tempo desafiador. Um tempo desafiador para muitos de nós. Você pode ter passado por muitos desertos durante esse ano. Você pode estar, de repente, passando por algum deserto agora na sua vida. Saiba que o deserto, muitas vezes, representa um momento de solidão, de desafios e aparente escassez na nossa vida. Mas é justamente em um ambiente como esse
que nós somos convidados para uma escuta mais profunda do nosso Senhor, para uma reflexão maior, para estarmos atentos à voz de Deus para nós. É no silêncio, gente. É na ausência das distrações cotidianas da nossa vida que a voz de Deus ela pode ser percebida com mais nitidez. É quando nós nos calamos e paramos de ouvir os ruídos que a vida nos traz, que nós começamos a escutar o sussurro de Deus, tentando falar aos nossos ouvidos. O caminho foi aplanado por uma voz que veio do deserto. O caminho ele foi preparado por uma voz que veio do deserto. É em tempo como esse que precisamos nos apegarmos às promessas do Senhor. Isaías ele trouxe uma promessa que foi cumprida lá por João Batista. Bill Johnson certa vez disse: meditar nas promessas de Deus irá fortalecê-los. É na promessa do Senhor que nós precisamos nos fortalecer para que a gente possa caminhar no nosso dia a dia. Em vez de temer esses períodos, eu posso enxergá-los como oportunidade de crescimento, oportunidade de renovação e fortalecimento para a minha vida, permitindo assim que Deus ele revele áreas da minha vida que precisam ser ajustadas, que precisam de correção, que precisam de transformação. É em período como esse que eu paro para ouvir a Deus e percebo o quanto tem na minha vida para Deus ajustar, para Deus aplanar. Portanto, meus irmãos, nós somos chamados a uma preparação interior e a um alinhamento espiritual. Advento não é só acender velas e viver uma tradição. Não. Advento é um tempo de acender o coração. É um tempo de eu e você acendermos o nosso coração. É um tempo de ficarmos à expectativa, pois Deus ele está chegando e eu preciso abrir espaço para o Rei chegar. Há coisas em mim, há coisas em você que precisam ser niveladas, que precisam ser curadas, que precisam ser organizadas ou reorganizadas. E eu preciso preparar o caminho para isso. Eu preciso estar pronto para a chegada do Rei Jesus. Então eu quero ver rapidinho com vocês 3 coisas que são fundamentais, que nós precisamos estar prontos para a chegada do Rei. Acompanhe comigo. Para estar pronto para a chegada do Rei, em primeiro lugar, eu preciso ouvir Deus no meu deserto. Eu preciso ouvir a Deus no meu deserto. Meus irmãos, a verdade é que Deus fala conosco de várias formas. Em inúmeras formas que Deus pode se conectar comigo e com você. Através de visões, através de sonhos, através da sua palavra revelada, através do tempo devocional, da oração com o Senhor, através do compartilhar de um irmão na célula, através da igreja. São muitas as formas que Deus pode falar conosco. O problema é que muitas vezes nós não paramos para percebê-lo. Nós não paramos para ouvi-lo. Nós não enxergamos que é Deus que está tentando falar algo para a gente. Jó, ele diz: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. É bem assim. Deus fala. O problema é que tem hora que nós não percebemos que Ele está falando conosco. E principalmente em tempos difíceis, nós precisamos silenciar para ouvir a voz de Deus. Tirar os ruídos. Lucas, nós vemos há pouco, veio a palavra de Deus a João, aonde? No deserto. Lá no deserto, a palavra de Deus veio a João. João se encontrava ali, no deserto, em um tempo difícil,
ministrando a palavra do Senhor. Ou seja, ele estava ali cumprindo aquilo para o qual ele foi chamado a fazer, proclamar a palavra do Senhor, mesmo ali diante do ambiente desértico. E ali, as pessoas paravam para ouvir a Deus através de João Batista. Aliás, muitos pensavam que ele era o próprio Messias. Mas João, ele só estava abrindo o caminho para o rei que havia de vir. João falou certa vez: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele estava ali só preparando o caminho. Somos nós. Nós, quando proclamamos a palavra do Senhor, no deserto da vida desse mundo perdido, nós estamos levando a esperança para as pessoas. Nós estamos apenas preparando o caminho para que elas conheçam o Rei Jesus. É o chamado para todos nós, cristãos, proclamar a palavra de Deus a todo aquele que ainda não a conhece. E nós precisamos ter esse senso, essa obediência e cumprir isso que Deus espera de cada um de nós. Meus irmãos, o deserto é o lugar onde eu paro de ouvir o barulho da vida. Deserto é aquele local que eu paro de ouvir os ruídos que me afastam de ouvir a Deus. É onde eu consigo focar a minha vida com Deus e perceber o que Ele está tentando me falar. E assim, eu começo a entender a sua vontade e eu passo a obedecê-la e cumpri-la na minha vida. Olha, por que o concílio é tão impactante para as pessoas? Por que o concílio, ele traz uma importância tão grande para todos aqueles que vivenciam? Porque dentre tantas outras coisas que ali acontecem, você consegue vivenciar naquele tempo, de quinta a domingo, um isolamento dos ruídos do mundo, para focar apenas na sua vida com você e com Deus. É um momento que você para tudo e você deixa os ruídos de lado, trabalho, família, problema, você larga tudo e você busca se conectar apenas com o Pai. Assim você fica mais nítido, ouvindo a voz de Deus. É em tempos como esse, onde Deus fala com mais clareza para nós. O deserto, no sentido de refúgio, para ouvir a Deus, é fundamental para cada um de nós. Eu não posso fugir do deserto. Você não pode fugir do deserto. Pelo contrário, eu preciso abraçar o silêncio para discernir a voz de Deus, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. É por isso que é tão importante eu buscar o silêncio, o silenciar o meu tempo a sós com Deus, para que eu possa me conectar e ouvir de fato a voz do Pai. Quando nós fazemos isso, silenciar para ouvir a Deus, nós passamos a ouvir nitidamente Deus nos chamar por nosso nome. Quando nós silenciamos, que estamos tão conectados com Deus, nós conseguimos até ouvir sutilmente: Wilton, filho amado, que bom que você está aqui. Ô Luísa, que maravilha estar conectado com você. Ô Maria do Carmo, que delícia você estar aqui de novo. Ô Soledade, é uma alegria ouvir a tua voz. Agora abre o ouvido, filha. E assim é com cada um de nós. Beto, meu irmão, que alegria, vem cá. Eu estava tão desejoso para falar contigo, tu estava tão distraído com as coisas, mas agora tu está me ouvindo, agora escuta. E a gente fica ali, ó, com lá. E Deus começa a nos guiar, nos direcionar, nos mover, porque nós estamos sensíveis e ouvindo a sua voz. Aí Ele começa a trazer correção. Aí Ele começa a trazer direção. Aí Ele começa a trazer fortalecimento e muito mais coisa para a nossa vida. Ouvir a voz de Deus faz com que nós vivenciamos
enraizados. Lembre-se, quem ouve a voz de Deus tem uma vida enraizada. E quem tem uma vida enraizada permanece de pé diante das tribulações. Mais ainda, para estar pronto para a chegada do Rei, em segundo lugar, eu preciso alinhar atitudes com arrependimento. Eu preciso alinhar, não pode ter só arrependimento da boca para fora. As minhas atitudes precisam condizer com, de fato, o arrependimento sincero de coração. 1 grama de exemplo vale mais do que 1000 quilos de palavras. Aquilo que você faz vale muito mais daquilo que você fala. Nós vemos no texto lido que João Batista, ele percorria toda a região, pregando para que o povo enxergasse os seus pecados e pudesse se arrepender dos mesmos. João, ele pregava o arrependimento, batizando as pessoas na água para que se arrependessem e começasse de fato uma nova vida. Nós precisamos entender que Deus, ele é misericordioso e ele nos perdoa dos nossos pecados, sim, mas ele espera de todos nós um arrependimento sincero e seja transformado em prática diária da nossa vida. Ou seja, que o nosso reconhecimento de nossas falhas, de nossas transgressões, dos nossos pecados, não fiquem apenas em um confessar da boca para fora para Deus, mas que seja fruto de um verdadeiro arrependimento sincero, com uma transformação real da nossa vida, através da maneira que nós passamos a vivermos. Paulo escrevendo nos Efésios, certa vez ele disse, falando sobre a transformação do homem, ele disse, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Paulo vem falando ali, você for pegar o contexto aqui, ele está falando de práticas que nós cristãos precisamos ter, de fato, de uma vida transformada. Ou seja, aquilo que nós fazíamos de pecado, nós não fazemos mais. O velho homem, ele precisa ficar para trás. Eis que há tudo novo, eis que se faz tudo novo, nova vida, novo rumo, e pecado fica para trás. Só assim a gente vai poder ter algo para repartir com as pessoas. As nossas experiências vai poder ser reprisada por outras pessoas, porque as pessoas vão olhar em nós a presença de Deus e vão querer de fato vivenciar aquilo, porque elas estão enxergando Deus na nossa vida, através da nossa vida. Só assim, com a mudança real em nossa vida, deixando os pecados para trás, em um verdadeiro arrependimento no Senhor, nós poderemos dar uma guinada em nossa vida e produzir frutos. O texto lido hoje, Lucas 3, verso 8, produzir frutos dignos de arrependimento. Só quem tem um verdadeiro e sincero arrependimento e uma vida transformada pode gerar frutos de sincero arrependimento e dignos do Senhor. Assim como o amor não é um sentimento, mas sim uma decisão, o arrependimento também não é um sentimento, é uma decisão. Eu não amanheço dia hoje, eu amanheci com a vontade de amar. Eita, Bira, hoje eu vou amar muito. Vem cá, irmão, Deus abençoe tu, vamos dar uma volta. Hoje eu estou a fim de amar as pessoas. A mesma coisa é no arrependimento. Ninguém se acorda de manhã, hoje eu me acordei com vontade, sentindo a vontade de me arrepender. Olha, me desculpa, Tomás, mas hoje eu queria conversar contigo, porque eu me arrependo daquilo que eu fiz na tua vida. Seu José, hoje eu queria conversar com o Senhor, porque eu acho que eu fiz algo, eu fui meio grosseiro. Hoje eu estou sentindo a vontade de me arrepender, e eu queria pedir perdão ao Senhor. Não, sabe por quê? Porque se amanhã tu não se acordar com o sentimento de amar ou de se arrepender, tu não vai ali nem amar ninguém, nem pedir perdão a ninguém. Amor, arrependimento, não é um sentimento, é uma decisão. É uma decisão que nós aprendemos com o Senhor.
Ou nós amamos incondicionalmente, se a pessoa merece ou não, porque Deus nos amou primeiro. Então, diante do amor que Ele derrama sobre a minha vida, eu vou amar todas as pessoas, se ela merece ou não. Deus perdoou os meus pecados, eu me arrependi, Ele me perdoou e transformou a minha vida. Então, eu decido me arrepender e ministro isso na vida das pessoas, sobre as pessoas entenderem a importância de se arrepender. Amar, arrependimento é uma decisão. Eu escolho me arrepender, eu escolho viver os princípios do Senhor, não o sentimento, não aquilo que eu estou sentindo no momento, não é as circunstâncias, mas a obediência ao Senhor. Eu sei que há áreas em minha vida, na sua vida, que precisam mudar. Eu reconheço os meus pecados e me arrependo profundamente sobre eles. E aí eu tomo uma decisão em mudar. Eu decido mudar as minhas palavras, que muitas vezes são agressivas. Eu decido mudar o meu temperamento, que muitas vezes são fortes e afastam as pessoas. Ah, mas eu nasci assim. Ah, vai para lá com síndrome de Gabriela. Você nasceu assim, mas quando encontrou a Jesus, Jesus tirou essa tronchura da sua vida, porque Ele endireita, é o que nós estamos vendo, Ele aplana a nossa vida quando encontramos com Ele. Então, quem tem as palavras que não eram corretamente para ser usadas, mais fortes, quem tem um temperamento forte, aquilo que não é bom, nós precisamos cortar, feito pelo bastão, sabe? Cortar, e eis que se faz tudo novo. Nós não precisamos replicar aquilo que não é bom, aquilo que não vem dos princípios do Senhor. Então eu preciso me arrepender das palavras que eu usei, do meu temperamento forte, do meu jeito de tratar as pessoas, da minha vida espiritual, quando eu não busco e não vivo a presença de Deus. Eu não posso, entenda, eu não posso viver um tempo de advento sem transformação real na minha vida. Eu não posso preparar a chegada do Rei se eu não abro e não deixo o Espírito Santo transformar a minha vida. Eu preciso abrir o meu coração para que Deus, Ele faça uma transformação na minha vida, para que eu esteja preparado para a chegada do Rei Jesus. Portanto, hoje mesmo, assuma o compromisso de alinhar a sua vida na prática diária com a sua fé cristã. Que o Senhor, Ele possa trazer transformação no seu modo de pensar, de falar e de agir. E que venha, a partir de hoje, o modo de você agir e falar, eles sejam de acordo com os princípios do Senhor. E que Ele venha a glorificar a Jesus Cristo. Amém? Por fim, para estar pronto para a chegada do Rei, eu preciso nivelar o terreno do meu coração. Como Deus vai ligando uma à outra. Eu preciso nivelar, eu preciso preparar o terreno do meu coração. Quando nós vamos construir uma casa, para nós, a nossa casa, independentemente do tamanho, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, uma mansão, para cada um de nós, a nossa casa é um palácio. É o nosso palácio, é a nossa casa. E quando nós vamos construir, nós precisamos preparar o terreno para fazer o alicerce e construir o nosso palácio. Para o Rei chegar, nós precisamos preparar o terreno do nosso coração para que Ele venha e faça transformação na nossa vida. Eu já vi uma frase que dizia: pau que nasce torto não se endireita. Eu já cansei de dizer aqui que eu sou prova viva que Jesus é artesão e endireita qualquer pau torto, porque eu era um. Ele aplana qualquer coração, aleluia. O texto de Isaías vai nos mostrar: todo vale será aterrado, e o que é tortuoso, aquele que traz alinhamento para todos os corações. É Jesus que alinha todos os nossos corações para viver o amor, a generosidade, a comunhão, a harmonia. Por isso esse tempo do advento, ele nos confronta sim.
para alinharmos nossos corações para a chegada de Jesus. Olha, reflete com você mesmo. Que buracos emocionais você ainda carrega? Que buracos emocionais precisam ser tampados na sua vida? Que montes de orgulho ainda estão levantados na sua vida que precisam ser tirados? Que caminhos tortos precisa ser endireitado na sua vida ainda? Meu irmão, minha irmã, é preciso limpar o espaço para que o Rei entre. É preciso abrir o espaço para que Jesus possa entrar e restaurar todo o caminho da sua vida. Tem um louvor que eu gosto muito, que fala justamente isso, que nós precisamos abrir espaço para que o Rei da Glória entre. E ele diz assim, hoje o pessoal do louvor, vou olhar para eles ali, e o pastor vai cantar de novo, porque ele diz assim: para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Que você possa abrir o seu coração hoje, para que o Rei da Glória, Jesus, possa entrar. Se disponha hoje mesmo a deixar Deus nivelar o seu coração. Que você possa receber em seu coração o perdão real de Deus. E assim você possa perdoar o seu irmão. Que só quando eu recebo o perdão de Deus é que eu entendo a importância de perdoar. Que você possa receber a cura do Senhor. Que você possa ser um canal de cura na vida de outras pessoas. Uma vez curado das nossas feridas, Deus nos coloca em situações para nos usar para curar as feridas de muitos. Que você possa viver em humildade, buscando a reconciliação com todas as pessoas. Porque foi assim que Jesus, ele veio e nos ensinou a viver humilde e ser um reconciliador nesse mundo. Que você esteja pronto para a chegada do Rei Jesus. Assim como João fez, seja você também uma voz que clama do deserto, da vinda, da chegada do Rei Jesus. Fale na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, onde quer que você esteja, proclame a chegada do Rei Jesus para as pessoas que vivem no deserto da vida. Portanto, estejamos prontos para a chegada do Rei, sabendo que para isso eu preciso ouvir Deus no meu deserto. Eu preciso alinhar atitudes com arrependimento e eu preciso nivelar o terreno do meu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo do advento. Estamos nos preparando e aguardando a chegada do Rei Jesus. Clamando no deserto da falta, o deserto desse mundo, de falta de amor, de empatia, de harmonia, de humanidade nesse mundo decaído. Que nós possamos estar com o coração humildes, que sejamos sim reconciliadores, que o nosso coração esteja aplanado em Jesus Cristo, para vivermos dias incríveis na presença dEle e possamos anunciarmos a sua chegada a todas as pessoas. Se porventura existe alguém conosco que ainda não vivencia e não entregou a sua vida a Jesus, esse é o tempo. Aliás, esse é um tempo mais que oportuno, entregar a vida ao Rei que está chegando, que vai nos conduzir por toda uma eternidade. Vamos tocar um louvor. E se você ainda não confessou Jesus como Salvador, te convido para vir aqui à frente que eu vou estar orando com você. Mas todos nós, eu queria que você pudesse
baixar a cabeça e sentir a presença do Senhor. Deus, Ele fala hoje para você: venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu não sei como anda o teu coração, mas o Senhor sabe. Que você possa sentir a presença dEle nesse momento, e que você possa abrir o coração, para que o Rei da Glória possa entrar, restaurar, curar e transformar a sua vida, e você possa desfrutar não só de um tempo como esse, mas desfrutar de uma vida toda, eternamente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. E assim como Isaías, ele profetizou, que nós possamos estar firmes nas promessas da tua palavra, Senhor. Porque no tempo certo elas se cumprem. João Batista veio cumpri-las, apontando para a tua chegada, Senhor. Nós queremos viver as tuas promessas e queremos desfrutar desse tempo de advento, abrindo o nosso coração, preparando a nossa vida para que a tua chegada venha, faça morada e venha transformar as nossas vidas, e que possamos desfrutar da tua presença eternamente, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e queremos te louvar, Pai. Assim como João, ele clamou no deserto, dizendo que não era digno de amarrar, de atar as sandálias dos teus pés, e que o mais importante era que ele diminuísse e que o Senhor cresça. É isso que queremos declarar nessa noite, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas, hoje e eternamente, em nome de Jesus.